Olá, eu sou o José Roig, editor do canal Educação 3D+, e do blog Educatube Brasil. Neste vídeo eu queria conversar com você sobre a rádio na escola. Eu, em 2002, eu fui orientador de alguns professores da rede pública numa especialização em mídias na educação. Selecionei entre alguns projetos para orientar, um deles que se chamava Rádio na Escola. Esse projeto, com a professora Rosilene Marcelino, de Coronel Gercino, próximo a Blumenau, em Santa Catarina, tinha como o título do TCC dela, Rádio, uma importante mídia no processo ensino-aprendizagem na disciplina de artes. E era uma parceria, ela era professora do currículo por atividades e se associou com uma professora de artes para, na atividade da Hora do Conto, trabalhar com a contação de histórias, com a arte, com a cultura, com seus alunos de terceiro ano do ensino fundamental. E a atividade consistia justamente de trabalhar com alguns textos, fábulas, textos infantis, em sala de aula, e tentar montar uma rádio escolar para divulgar essa atividade para toda a escola. Quando eu ainda estava na primeira fase dessa orientação, quando eu tive o primeiro encontro presencial com esses professores, e a Rosilene, principalmente, ela me trouxe a ideia de criar uma rádio na escola. Só que se tornou inviável porque o orçamento de equipamentos, mesa de som, caixas de som, todo o sistema era inviável para uma escola da rede pública. Os recursos envolvidos não tinham, a escola não tinha disponibilidade desse recurso, era um valor considerável. Então ela me perguntou se poderia se associar então com uma rádio comunitária ali próximo, onde os alunos iriam gravar os áudios e depois seriam editadas as imagens, as fotografias dessas atividades em sala de aula e na própria rádio, num pequenos audiovisuais. Feito isso, eu recomendei sim que ela procurasse, até porque talvez a atividade tomasse uma nova dimensão quando saísse do perímetro da escola, entre muros da escola, e pudesse se associar a uma rádio comunitária que tem uma amplitude maior. Dito e feito. Ao final do projeto, da elaboração do TCC, da minha leitura que eu fiz, dos audiovisuais que eu assisti, durante esse projeto eu cheguei até a ouvir uma das sessões dessa Hora do Conto, que era sempre das 14h55 às 15 horas, numa quarta-feira. Foram alguns encontros em que os alunos, depois de trabalhar com as histórias infantis em sala de aula, foram gravar o áudio nessa rádio comunitária ali próximo. E durante aqueles 5 minutos, eu pude, com um fone de ouvido, assistir, ouvir, no caso, essa atividade. A voz das crianças, a narração, toda ela gravada e amplificada pela rádio comunitária. No final do projeto, quando a minha orientação se fez mais presente, aí eu refleti com a Rosilene, como a ideia inicial, que seria ter uma rádio na escola, equipamento na escola, limitaria a amplitude do projeto e como que as condições ideais nesse caso não favoreceriam essa dimensão que tomou. O ideal e o possível, às vezes, dentro das possibilidades que o professor precisa se adaptar às limitações de recursos financeiros, recursos humanos, tempo, espaço e tudo mais,
Como, neste caso, o possível, ao invés do ideal, favoreceu a amplificação não só do som, mas da própria ação envolvendo professores e alunos, e também a própria comunidade. Por que eu falo isso? Porque se ficasse limitado apenas à escola, seria naquele tempo e espaço definido, fechado naquele perímetro ali interno da escola, que a rádio, o som se propagaria somente naquele espaço físico e naquele tempo. Quando a Rosilene se associa à rádio comunitária, ela percebe, e depois eu deixo mais evidente que ela reforce isso no seu TCC, de como a questão local se torna universal. Como que uma ação que restrita à escola, quando se associa a uma outra entidade, ela passa a ser do mundo, literalmente. Por quê? Porque a rádio comunitária, o sinal dela, né, é captado em toda aquela comunidade. Mais que isso, né, ela tinha e tem um link para acesso via internet. Então, em qualquer espaço físico que isto esteja, permite que ouça aquela programação. Então, ampliou mais ainda o espectro. E por fim, quando a Rosilene, com a professora parceira de artes, montam um canal de vídeo no YouTube e ali colocam os materiais, os audiovisuais, ou seja, o áudio da gravação da rádio comunitária, as imagens, as fotografias da sala de aula e de lá também da rádio quando estão gravando, esses parecem poucos, 5 minutos, se tornam grandiosos, porque permite que quem não pôde naquele dia estar conectado à rádio comunitária, pelo rádio ou pela internet, que a qualquer momento possa acessar aquele espaço virtual onde está o acervo digital ali do projeto e rever quantas vezes quiser. Isso deu uma dimensão muito maior do que a perspectiva inicial que a própria professora tinha de fazer algo mais restrito aqui, ali, à escola. Então, literalmente, ele tomou uma dimensão universal, através da internet e do canal do YouTube. Então, neste caso e nesse projeto, que muitas vezes eu comento com alguns professores, que todos nós lutamos pelas condições ideais de trabalho, de valorização e reconhecimento da profissão, de qualificação do processo de ensino-aprendizagem, mas nem sempre o ideal é tão grandioso como as possibilidades que se formam a partir dessas limitações que ocorrem. Neste caso, desculpe, o vídeo o áudio e o vídeo produzido pela professora dá conta de uma perspectiva muito maior que só foi percebida no transcorrer do projeto e ao final do mesmo, quando ela elabora o seu TCC. Então, a rádio escolar, que é uma ferramenta, uma mídia tão importante, ela pode ter essas parcerias permitindo que atividades saiam do interior da escola e atinjam a própria comunidade. Neste caso, nesse projeto que tem um link para o meu blog Educatube, aqui na descrição deste vídeo, com mais detalhes, com links para os áudios visuais produzidos. Então, é um dos exemplos de como que, entre o ideal e o possível, às vezes as possibilidades dão maior impacto e dimensão a uma ação, seja ela individual, seja ela coletiva, feita na educação. Esse projeto, Rádio na Escola, que eu tive o privilégio de ser orientador, é uma dessas possibilidades que a gente tem de ver a ferramenta, a mídia na educação, né, associada à própria comunidade. É um belo exemplo, um belo projeto que eu estou sempre divulgando, né, mostrando aos professores que quando a gente pensa em tecnologia e mídias na educação, a gente pensa em coisas muito grandiosas, às vezes
que envolvam muitos recursos financeiros e humanos, e às vezes a gente pode trabalhar com o conceito que eu gosto muito, que é da simplicidade. Porque a simplicidade é aquilo que permite a continuidade. Esse projeto não envolveu recursos financeiros nenhum, foi uma parceria com a Rádio Comunitária, que cedia aqueles 5 minutinhos, mas extremamente proveitosos para a escola e para as professoras, e principalmente para os pais, que paravam tudo para assistir aquele pequeno espaço de produção educacional. Então, hoje, o meu projeto que eu estou destacando aqui no canal Educação 3D+, é sobre a rádio como um apoio, como uma ferramenta nessa qualificação do processo de ensino-aprendizagem. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.